Existe um segredo sobre a Bíblia que poucos conhecem, um mistério que vai mudar completamente sua visão sobre o livro mais importante da humanidade. A Bíblia que você conhece não nasceu de uma única revelação divina. Ela foi tecida como um mosaico vivo através de debates intensos, acordos secretos e pressões entre comunidades, teólogos e autoridades poderosas. Papiros passaram de mão em mão por séculos, velas tremulavam nas salas onde cada argumento era uma luz acesa na escuridão da incerteza. É como costurar um mapa antigo, linha por linha, até que finalmente existisse algo que mudaria a história para sempre. A verdade vai te chocar. O cânone bíblico foi moldado por decisões puramente humanas em meio a disputas brutais de poder, não por uma voz divina única e imutável que muitos imaginam. Em salas mal iluminadas por velas tremeluzentes, com folhas amareladas pelo peso do tempo, bispos ambiciosos, escribas influentes e interesses políticos perigosos disputavam cada versão, cada palavra, cada vírgula. Imagine editoras travando uma guerra silenciosa onde bilhões de almas estavam em jogo. Mas quem realmente decidia o que permaneceria na história e o que seria apagado para sempre? O caminho da verdade se revela como uma linha misteriosa que atravessa mais de 1000 anos e tradições completamente distintas, onde cada passo guarda segredos de uma memória coletiva que poucos ousam explorar. Você pode sentir as marcas antigas na pedra, o cheiro denso do incenso no ar carregado de mistérios, cantos que ecoam em línguas diferentes carregando verdades ocultas. Exemplos surgem como fantasmas do passado, mapas desbotados que escondem rotas secretas, objetos sussurrados em rituais esquecidos, acordos enterrados que agora voltam à tona como avisos. E o próximo segredo que vou revelar vai fazer seu coração disparar. Comecemos pelo Antigo Testamento, onde a primeira grande conspiração começou a tomar forma. Listas diversas e tradições nasciam em cada cidade entre judeus que prestavam atenção apenas às suas próprias vozes, criando um caos de versões diferentes. Em rolos amarelados e frágeis, genealogias se entrelaçavam com calendários litúrgicos como teias de aranha, enquanto nos becos sombrios, rituais eram transmitidos de geração em geração como passos de uma dança mortal executada em silêncio absoluto. Como mapas diferentes de um mesmo tesouro perdido, qual fio invisível e perigoso uniria tudo isso? A primeira grande divisão aconteceu de forma quase imperceptível. A tradição hebraica conservou cuidadosamente um conjunto de escritos, guardados como relíquias sagradas de couro, amarrados ao templo e protegidos pelo silêncio eterno das sinagogas. Mas a tradição cristã inicial cometeu o que muitos considerariam o primeiro ato de rebelião, passou a usar traduções gregas, abrindo as obras sagradas para ouvidos estrangeiros e mentes não preparadas, gerando novas perguntas perigosas. Quem realmente tinha autoridade para ouvir o peso mortal dessas palavras quando elas cruzavam línguas e culturas como vírus espirituais? Em Alexandria, a transformação ganhou uma força incontrolável. A Septuaginta, tradução grega dos textos hebraicos originais, conquistou poder absoluto entre leitores do mundo romano como uma epidemia de conhecimento. Pergaminhos brilhavam sob lâmpadas que tremulavam misteriosamente, abrindo janelas para histórias que nunca deveriam ter sido contadas. Cada palavra transformava o antigo e sagrado em algo familiar e perigosamente acessível, criando pontes entre mercados profanos e sinagogas sagradas. Os ecos dessas palavras chegaram aos teatros, às casas, às mentes mais vulneráveis. Mas quem realmente controlava essa voz que falava quando as letras se cruzavam em conspirações? Conforme o tempo avançava implacavelmente, a situação se tornava cada vez mais complexa e perigosa. Surgiram textos que alguns grupos consideravam absolutamente sagrados enquanto outros os viam apenas como instruções locais sem importância. Velas se acendiam em silêncio mortal, olhos permaneciam fixos nas margens das páginas como se procurassem por pistas ocultas, enquanto vozes duelavam entre reverência cega e pragmatismo calculista. Cada linha escrita parecia um portal para outro mundo, instruções práticas lado a lado com promessas místicas que prometiam poder além da compreensão humana. Mas quem teria coragem de decidir o que permaneceria quando chegasse a hora da escolha final? Finalmente, dois caminhos distintos ganharam contorno diante de olhos que testemunharam tudo. O primeiro definiria o que comporia a Bíblia Sagrada para os judeus, o segundo moldaria a fé cristã para sempre. Um mapa complexo de leis inflexíveis, cânticos hipnóticos e histórias que moldariam a fé ancestral como correntes invisíveis. O outro,
uma coleção misteriosa de evangelhos, cartas secretas e profecias sombrias, cada texto carregando seu próprio ritmo, suas promessas ocultas, seus discípulos fanáticos. Mas o que ainda estava por vir faria tudo isso parecer apenas o começo de algo muito maior e mais assustador. No Novo Testamento, o caos reinou absoluto. Cartas de comunidades diversas circularam amplamente como mensagens criptografadas antes que existisse qualquer lista definitiva ou controle. Pedaços de fé, rabiscados com a urgência desesperada de encontros secretos, percorriam casas, mercados e templos como vírus espirituais incontroláveis. Homens e mulheres liam em voz alta textos proibidos, trocavam trechos perigosos, marcavam margens com perguntas que podiam condenar suas almas. A voz comum do povo moldava uma verdade ainda não fechada, ainda não controlada. Mas quem realmente definiria tudo isso ainda não havia se revelado, e quando isso acontecesse, nada mais seria igual. A diferença entre os textos criava um suspense mortal. Alguns evangelhos circulavam livremente como leitura comum, sendo manuseados na praça como jornais, comentados em cafés como fofocas, até pegos no recreio das escolas como histórias de aventura. Outros eram valorizados apenas por comunidades específicas e perigosas, guardados como tesouros malditos em bibliotecas escondidas nas sombras, acessíveis apenas a iniciados em seitas secretas. Essa diferença criava ritmo, suspense e perguntas que ninguém ousava fazer em voz alta. Quem lia sem pedir permissão arriscava muito mais que a vida, e quem lia para silenciar outros carregava sangue eterno nas mãos. E se eu te contar que o próximo segredo pode despedaçar sua fé? Existem manuscritos sombrios que viriam a ser considerados apócrifos, textos lidos com interesse mórbido mas deliberadamente excluídos do cânone oficial. Eles piscam como lanternas sinistras entre livros empoeirados, prometem pistas mortais e segredos quase proibidos, funcionam como cartas explosivas que desmontam histórias oficiais peça por peça. Você pode sentir os visuais perturbadores, aspirar os cheiros de madeira antiga apodrecida, experimentar a sensação arrepiante de segredos que dobram o próprio tempo. Quem ousa ler esses textos malditos sabe que não existe volta, pois o conhecimento proibido sempre exige um preço em sangue. Teólogos corajosos enfrentaram perguntas que rasgavam o tecido da realidade e abriam abismos de dúvida nos mapas sagrados da fé. Em arquivos empoeirados que cheiravam a morte, o som fantasmagórico de páginas antigas se virando revelava falhas mortais, cifras demoníacas e promessas quebradas que ecoavam como gemidos. Quem realmente escreveu esses textos amaldiçoados? Quando foram criados? Que verdade sinistra sustenta cada doutrina que governa bilhões de vidas? Selos misteriosos, assinaturas falsificadas, lacres que escondem segredos mortais cintilam na escuridão como olhos de predadores. O próximo passo dessa jornada vai fazer sua mente explodir. A luz suave e enganosa das velas, papéis amassados repousam sobre mesas como cadáveres enquanto bispos discutem em segredo absoluto quais textos realmente servem para ensinamento e controle através da liturgia. Alguns textos destilam compaixão falsa como mel envenenado, outros oferecem instruções de disciplina brutal como lâminas afiadas. A escolha final era um jogo mortal de equilíbrio entre tradição ancestral e necessidades contemporâneas de controle. O debate se acendia com perguntas sem resposta que deixavam cicatrizes eternas na alma, enquanto o desfecho permanecia suspenso como uma guilhotina sobre a verdade. O impulso político entrou na equação como uma serpente venenosa deslizando silenciosamente. Imperadores sedentos de poder absoluto e governantes manipuladores influenciaram disputas públicas com mãos manchadas de sangue inocente. Bandeiras tremiam ao vento carregando o peso de decretos que chegavam como relâmpagos mortais, reacendendo rivalidades ancestrais que nunca realmente morreram. Conselheiros sussurravam estratégias diabólicas nos ouvidos do poder, enquanto cidadãos comuns mediam cada palavra nas praças com medo mortal de dizer algo errado. Era uma guerra brutal de símbolos onde a multidão decidia quem viveria e quem seria silenciado para sempre. Quem teria a palavra final quando o próximo golpe de poder chegasse como um tsunami? O século IV emergiu das trevas como epicentro de uma decisão que abalaria a humanidade até o fim dos tempos. Sínodos se reuniram como tribunais sombrios para traçar fronteiras definitivas entre fé e tradição, cortando dúvidas com lâminas afiadas e unificando listas de livros para a Igreja Ocidental.
Como mestres artesãos da manipulação, eles escolheram, pesaram e selaram cada texto como uma sentença de vida ou morte eterna. Um decreto que ainda ecoa no presente como um grito fantasmagórico atravessando séculos. Mas você tem coragem de descobrir qual mão ensanguentada escolheu o cânone que ainda nos assombra todas as noites? O Concílio de Roma desenhou um mapa imutável e aterrorizante para a tradição católica, onde cada decisão dobrava o peso de uma certeza comunitária como correntes invisíveis amarrando almas. Depois dessa reunião sinistra, rituais, doutrinas e textos ganharam um formato estável e imutável como pedras fundamentais de uma catedral construída sobre ossos de hereges. Você pode imaginar convicções se alinhando como notas em uma partitura fúnebre que toca eternamente. Mas o que aconteceria quando essa música mortal finalmente mudasse de tom e ritmo? A rebelião começou a fervilhar nas sombras. Cristãos que seguiam tradições reformadas questionaram a autoridade absoluta dessa listagem como hereges perigosos, abrindo espaço para reformas que derramariam sangue. Em meio a velas que tremulavam como almas penadas, vozes se ergueram como martelos demolidores contra vidro, perguntas explosivas que despedaçavam certezas, dúvidas corrosivas que consumiam tradições, revisões brutais que destruíam costumes sagrados. Foi como rejeitar um mapa divino, rasgar frestas mortais na realidade, acender sinais de perigo no escuro absoluto e deixar o futuro suspenso como uma ameaça eternal. A reforma protestante explodiu como uma bomba nuclear espiritual, mudando o mapa dos textos sagrados para sempre e trazendo exatos 66 livros ao novo cânone protestante. Cada título acendia uma vela diferente na mesma sala amaldiçoada, claridade repentina revelando dúvidas antigas enterradas, promessas que se renovavam como cicatrizes que nunca saram. Prateleiras inteiras foram reformadas em tempo de crise mortal, como uma cidade que sangrava e respirava simultaneamente. O que ficou enterrado para sempre nessa transformação violenta vai te chocar até os ossos. Entre ruídos fantasmagóricos de sílabas sagradas e páginas gastas como pele morta, as diferenças entre tradições revelaram um mapa fraturado de origens, não um pilar sólido de verdade única. Cada texto respirava uma luz própria e perturbadora como chamas que iluminavam caminhos diretos para o abismo eterno. Histórias cruzavam mares de sangue e lágrimas, cada vela acesa apontava para uma verdade singular e aterrorizante que poucos tinham coragem de enfrentar. E se o próximo capítulo dessa saga revelar uma origem que vai destruir completamente tudo em que você sempre acreditou? A realidade é ainda mais assustadora do que você imagina. Muitos cristãos modernos veem a Bíblia como uma biblioteca amaldiçoada, não como um único livro sagrado e intocável. Páginas amareladas pelo tempo, marcadores coloridos como bandeiras de guerra, vozes que se empilham e se contradizem eternamente como fantasmas brigando na prateleira. É um diálogo demoníaco onde cada livro responde ao outro em línguas que poucos compreendem verdadeiramente. O que acontecerá quando todas essas vozes começarem a falar ao mesmo tempo em um coro ensurdecedor que pode enlouquecer qualquer mente? O cânone revela exatamente como grupos da Igreja Antiga lidaram com divergências que rasgaram comunidades inteiras ao meio como machados. Sombras densas de incerteza cruzavam o caminho dos fiéis como presságios inevitáveis de morte espiritual. Conversas longas e acaloradas ecoavam entre mármore frio e velas que nunca paravam de tremer, disputas que pareciam guerras silenciosas mas mortais, resolvidas através de consensos forçados que deixavam fissuras sangrando eternamente. Quem cedeu sua alma em troca de paz e quem permaneceu firme com as mãos manchadas de sangue dos mártires? Entender esse passado sombrio e perturbador revela exatamente por que as Bíblias modernas exibem variações que confundem e dividem comunidades até hoje. Manuscritos antigos carregam marcas permanentes de quem os copiava, escolhas locais que mudavam significados, erros deliberados sussurrados entre letras como maldições sussurradas. Pense nisto como uma árvore genealógica textual contaminada, ramos divergentes que se perdem, caminhos que se bifurcam em cada página virada, até que o segredo final permaneça incerto, esperando pacientemente para virar a próxima página e revelar horrores inimagináveis. Quando estudamos profundamente, descobrimos que devemos privilegiar o contexto literário, histórico e comunitário de cada livro como detetives investigando crimes ancestrais. Imagine as páginas como uma cidade fantasma onde referências apontam para batalhas esquecidas que definiram destinos, onde vozes do bairro dão um ritmo sinistro a diálogos entre mortos que nunca descansaram.
A prática é simples mas perturbadora. Compare cenas-chave com fatos históricos sangrentos, sinta o peso mortal do silêncio entre as linhas escritas, e prepare sua mente para o que ainda não foi dito mas que vai te assombrar para sempre. Leitura crítica revela camadas invisíveis e aterrorizantes que moldaram cada texto como parasitas espirituais, a transmissão entre leitores infectados, traduções que deslocam sentidos como vírus mutantes, edições que cortam o que parecia essencial como cirurgias brutais sem anestesia. Pense numa fita antiga e amaldiçoada, onde cada dobra guarda uma decisão que mudou destinos para sempre. Mensagens chegam de outros mundos e dimensões, e ainda assim soam estranhamente familiares aos nossos ouvidos. Mas quem realmente fala através dessas páginas que carregam o peso de séculos? Não se trata de rejeitar completamente a fé, mas de reconhecer o peso sombrio e a responsabilidade mortal de escolher textos que controlam o destino de comunidades inteiras. Cada palavra escolhida vira ponte para o desconhecido, uma vela solitária acesa na praça escura, um mapa que orienta famílias para destinos incertos, uma bússola que pode apontar tanto para a salvação quanto para a perdição. Pense na prática cotidiana. Selecionar textos para escolas é como escolher qual veneno oferecer às crianças, definir leituras para clubes é manipular mentes, organizar rodas de conversa é semear ideias que podem florescer ou apodrecer. E o próximo capítulo dessa história? Que segredo mortal ele escolheu revelar para o mundo? As diferenças gritantes entre tradições ocidentais e orientais revelam que a Bíblia é uma tapeçaria de culturas ensanguentada, definitivamente não um único sopro divino puro. Manuscritos envelhecidos como pele ressecada, pergaminhos que exalam cheiros de madeira podre misturada com chá amargo, relatos que cruzaram rotas perigosas de caravanas carregando segredos que podiam matar quem os possuísse. É como um mosaico de vidro colorido em uma catedral sombria, onde cada tecela representa uma lição que corta a alma em pedaços, até que o último suspiro carregue consigo o próximo segredo mortal. Reconhecer essa realidade brutal pode ampliar dramaticamente o modo de dialogar, ou pode abrir portais para verdades que destroem mentes despreparadas para sempre. É como usar uma lente que revela nuances ocultas e perigosas, cores que surgem quando perguntas arriscadas tocam corações completamente desprotegidos. Um exemplo prático dessa nova abordagem: ouvir sem interromper pode revelar mentiras, refletir sem julgar pode expor verdades cortantes, reformular sem mentir pode abrir feridas que nunca cicatrizam. E se esse novo tom de conversação abrir portas para dimensões que jamais deveriam ser exploradas por mentes humanas? Em vez de conflito destrutivo, isso pode ser uma oportunidade única de compartilhar perspectivas que mudam vidas completamente ou as destroem de forma irreversível. Imagine uma sala onde cada voz pinta cores distintas no mural da conversa, mas algumas dessas cores são feitas literalmente de sangue inocente derramado. Pergunte com cuidado, escute com atenção mortal, conecte pontos perigosos que outros preferem manter separados. O diálogo tem poder para transformar choques em soluções brilhantes ou em tragédias que ecoam por gerações. Se a curiosidade lidera essa jornada, o próximo passo pode ser definitivamente o último que você dará. Quando a curiosidade desperta como um demônio faminto, você mergulha profundamente em fontes históricas obscuras, traduções antigas esquecidas e estudos acadêmicos que revelam verdades que muito poucos seres humanos conseguem suportar conhecer. Pense em códices manchados com sangue de mártires, mapas desbotados que escondem rotas para lugares amaldiçoados, margens preenchidas com anotações desesperadas de quem descobriu demais. Faça analogias rápidas mais perigosas, testemunhas que se contradizem porque mentiram ou porque morreram, datas que não fazem sentido porque foram alteradas, contextos reconstruídos como quebra-cabeças macabros feitos de ossos. O segredo final está esperando ali, paciente como um predador, aguardando o próximo detalhe revelar absolutamente tudo que ainda não sabemos e que talvez jamais devêssemos descobrir. A conclusão dessa jornada é absolutamente aterrorizante. A Bíblia nasce do diálogo humano contaminado por interesses ocultos, da memória transmitida de geração em geração como uma maldição hereditária que nunca quebra, da busca desesperada por sentido que atravessa tempos e culturas deixando rastros permanentes de sangue inocente. Cada passagem é testemunho vivo de algo que transcende completamente nossa compreensão limitada, uma ponte instável entre perguntas de ontem que nunca foram respondidas adequadamente e respostas que procuramos hoje mas que podem nos destruir completamente. Olhe cuidadosamente ao redor,
Leia com extrema cautela, discuta com responsabilidade mortal, compartilhe apenas com quem pode suportar a verdade e prepare-se para acender a próxima luz, mesmo sabendo que ela pode revelar sombras que você preferiria nunca ter visto na vida.